Oi, eu sou a Carla Nogueira e te convido a ler livros e traduzir o mundo. Bora lá! Esse é o primeiro episódio do podcast que eu decidi colocar no mundo, porque eu percebi que tem pouca gente falando de tradução de um jeito mais descontraído. Eu sou jornalista e sou estudante de tradução espanhol e português na Universidade Federal de Pelotas. E eu tô me formando agora e sinto muita falta de conversar, de escutar, de ouvir conselhos de uma maneira bem leve sobre os próximos passos da minha carreira. E até mesmo sobre tudo que eu estudei na faculdade. Eu sei que tem pessoas falando sobre isso, perfis de tradutoras excelentes que compartilham o dia a dia delas, mas pensei que seria interessante também criar mais uma comunidade para tratar desse assunto, porque o mundo da tradução ele é tão grande, ele é tão curioso, tantas coisas que a gente ainda não fala sobre, porque muitas pessoas na área de letras são formadas em licenciatura, trabalham com tradução, mas acabam não tendo muito um encontro com a história da tradução, com certas técnicas, com certas vertentes e algumas discussões que são muito próprias desse nosso mundinho. Ao mesmo tempo que eu quero trazer um olhar muito nichado para a tradução aqui nesse podcast, a minha intenção também é falar para quem tem curiosidade. A ideia é falar sobre mais um tema, trazer informações para quem possa, por acaso, se interessar por esse mundo que, para quem está dentro da academia, da universidade falando sobre tradução, acaba sendo um assunto assim, a gente chega até a se esgotar. Mas talvez para quem não está ali dentro, é tudo muito diferente, muito novo, uma curiosidade para a vida mesmo, até porque tudo que a gente consome é tradução, né? Tá bom, tudo não. Tudo eu exagerei, mas a gente pode pensar que vários livros famosos que a gente consome a tradução, os filmes que a gente assiste são dublados, são legendados e tudo envolve essa grande área do traduzir. Eu fiquei pensando que falar sobre um tema tão específico em um podcast ia me fazer contar quantas vezes eu vou falar a palavra tradução em cada episódio, mas tudo bem, bora lá. Então, assim, a minha ideia é cada vez mais que o papo fique mais solto, que eu consiga trazer pessoas para conversar, tanto profissionais que eu conheço, as minhas colegas de faculdade, convidar outras pessoas também, poder expandir esse mundo e fazer cada vez mais a gente entender, e quem quiser, né, quem quiser aqui escutar sobre isso, entender e pensar que a tradução tá em muitos momentos do nosso dia a dia, a gente nem se dá conta. Eu acho que isso traz uma valorização para essa área e também os profissionais. E eu que estarei me tornando em breve, se eu posso dizer assim, uma profissional também da tradução. Acho importante a gente falar sobre esse tema e de como ele é só mais um nesse cotidiano automático que a gente às vezes vive. Então a minha intenção é falar sobre caminhos profissionais que as pessoas podem tomar em relação à tradução, curiosidades da história da tradução, que eu particularmente adoro. Acho que tem coisas assim que a gente nem imagina, por exemplo, a influência do mundo árabe em todo o material de tradução que a gente tem, por exemplo, da Grécia Antiga, e que a gente não imagina que passou pelo mundo árabe e como isso foi importante, e como as técnicas da Casa de Bagdá, meu Deus, parênteses, né? Isso daqui vai dar um episódio inteiro, eu já tô falando, mas como as técnicas da Casa de Bagdá influenciaram em obras que a gente tem até hoje, e enfim, muitas curiosidades, muitas coisas legais que eu acho que tem que sair das paredes da universidade e tem que vir para outros lugares também. E é isso, pode ser aqui no podcast. Além disso, eu acho que seria legal falar de questões éticas, dicas de leituras, por que não? Falar de forma legal de tudo que acontece no mundo dos estudos da tradução, que às vezes fica muito ligado a esse mundo acadêmico, a quem decide trabalhar com pesquisa, e tem muita coisa legal rolando e que vale a pena falar mais fora também dos congressos e dos encontros especificamente acadêmicos. Eu acho que também vale sempre falar sobre tradução intersemiótica. Acho que a gente precisa muito falar sobre adaptações, principalmente em um momento em que eu tô gravando, no caso. Eu ainda estou aqui, um filme adaptado de um livro, dessa tradução intersemiótica, tá aí na corrida pelo Oscar, indicado ao Globo de Ouro. Então a gente vive tudo isso e não imagina que isso também é uma tradução, né? Que a gente pode ter um olhar curioso para isso também. Então, acho que a gente tem que falar muito sobre isso e conversar. Acho que, como boa geminiana, eu quero trazer conversas. Eu quero estimular conversas sobre tradução, muito por interesse próprio, como alguém que está se formando na área, mas também como
uma pessoa no mundo, uma cidadã, uma leitora, alguém que ama a cultura hispano-americana, por exemplo, e quer muito entender essas chegadas dessa cultura e de todos esses produtos culturais no Brasil, no português brasileiro, que é maravilhoso, né, gente? Então, assim, acho que é muito legal falar em como as coisas chegam pra gente, como a globalização acontece muito por meio da tradução, porque a gente não pode achar que a maioria dos brasileiros falam outras línguas, falam inglês, que seja. Não, as coisas chegam traduzidas, e acho que é cada vez mais importante a gente ter essa consciência. E tirar a tradução da invisibilidade, na verdade, o tradutor e a tradutora da invisibilidade é algo que a gente fala muito dentro da universidade. Mais uma vez, né, um assunto que acaba ficando muito entre a gente, muito entre os nossos grupos, e acho que vale demais começar a falar sobre isso e colocar essa profissão que é particularmente, né, eu acho, muito legal, muito interessante colocar no mundo. A gente pensar que o Brasil desenvolve dublagens que são referência no mundo inteiro e que isso envolve esse trabalho, não só de tradução, mas várias etapas desse trabalho de tradução, isso é primordial a gente estar falando sobre, né? Acho que também uma coisa muito interessante que me move também a estar aqui hoje um pouco é que, abre parênteses para uma história, é um amigo meu me falou assim, nossa, quando você me falou que estava estudando tradução, eu pensei que era só a legendagem. Iria só legendar filmes. E eu fiquei me perguntando por que você ficaria 4 anos na graduação para aprender a legendar. E assim, eu aceitei muito bem, entendi, ri, e fiquei pensando quanto a gente fala pouco ainda sobre o curso de letras tradução. Os bacharelados em geral, mas posso falar a partir desse lugar da tradução, né? Isso também me motiva a estar aqui, uma história pessoal que me motiva a estar aqui, que talvez seja a percepção de muita gente. Quando eu falo que eu estudo tradução, as pessoas perguntam, isso é uma graduação? E tá tudo bem, mas vamos mudar essa realidade. E acho que esse podcast é uma tentativa de fazer isso, né? Bom, como boa leitora que sou, ou tento ser, a minha intenção é sempre trazer um trecho de um livro, assim, ler um trecho. Às vezes pode ser chato, escutar leituras, assim, de livros, mas acho que alguns minutos para leitura, para destacar um trecho muito interessante, vale muito a pena, né? Então a minha intenção é sempre trazer um trecho marcante de algum livro, talvez de uma leitura que eu tenha feito recentemente, e também uma indicação musical. E pode ter a ver com o tema que está sendo tratado, pode ser que não tenha tanto a ver, mas sempre com essa tendência também a escolher músicas hispano-americanas, porque a intenção aqui também é espalhar a cultura hispano-americana. Eu sou uma estudante de letras, tradução espanhol-português, então acho que também é parte da minha missão no mundo fazer isso. Então, hoje, o trecho que eu quero ler é um trecho do livro Salvação, Pessoas Negras e o Amor, da Bell Hooks, que tem a tradução do Vinícius da Silva. O trecho que eu escolhi diz assim: Martin Luther King ofereceu uma compreensão visionária ao afirmar: nosso objetivo é criar uma comunidade amorosa, e isso exigirá uma mudança qualitativa na alma de cada um de nós, bem como uma mudança quantitativa em nossa vida. As pessoas que fazem parte dessa comunidade amorosa já estão em nossa vida. Não precisamos procurá-los. Podemos começar onde estamos. Iniciemos nossa jornada com amor, e o amor sempre nos trará de volta ao ponto de partida. Escolher amar pode curar os espíritos feridos e nosso corpo político. É a revolução mais profunda. É afastar-se do mundo como conhecemos em direção ao mundo que devemos criar, se quisermos alcançar unidade com o planeta, um coração apaziguado que gera e sustenta a vida. O amor é nossa esperança e nossa salvação. Achei esse trecho quase uma citação de guerra, digamos assim, né? Uma citação que chama a gente para ação, né, em relação a tudo uma questão política, uma questão individual, uma ação para a vida. E acho que também me inspira hoje estar começando esse podcast, esse projeto, com amor, falando sobre algo que eu gosto muito e acho que outras pessoas também podem se interessar, podem se empolgar, conversar sobre e entender melhor esse mundo tão grande que é a tradução, e não só a tradução, como a literatura, a arte, tudo que a gente for tratar aqui. Acho que a intenção é sempre colocar muito amor em todas essas ações. E nesse clima, nessa linha,
eu escolhi uma música argentina, uma música do Gustavo Cerati, que se chama Puente, uma das minhas músicas favoritas da vida, e que tem um verso que fala: Usa el amor como um puente. Usa o amor como uma ponte. E acho que é isso que eu pretendo fazer aqui. Espero que quem está do outro lado também se empolgue com isso. Espero que colegas da área e pessoas que por algum motivo vieram parar aqui se empolguem em construir essa ponte. Acho que é isso, elas se constroem na conversa. Uma conversa sobre tradução, sobre livros, sobre o mundo, sobre tudo que a gente puder inserir nessa comunidade cheia de amor que se pretende formar. A ideia é trazer episódios nas plataformas de áudios e no YouTube. Então, se é melhor pra você, pode ir lá no YouTube procurar o podcast Ler e Traduzir, que ele também estará lá. E no meu perfil no Instagram, @Ler e Traduzir, eu pretendo compartilhar leituras e tudo mais que aparecer, digamos, bastidores e também trechos e cortes aqui do podcast. Então, se você se empolgar e se interessar em estar ligado no Instagram também, segue lá. Por enquanto é isso, esse foi um episódio mais de apresentação. Pretendo trazer episódios e áudios não tão longos, até porque a gente sabe que a vida é uma correria e tá tudo bem. Então a intenção é não trazer episódios muito longos, mas aprofundados e de um jeito descontraído, sempre querendo conversar e ler, escutar também o que você aí do outro lado tem pra falar sobre esse assunto, sobre ler e traduzir. E é isso, eu fico por aqui, deixo um beijo e até o próximo episódio.